Pois é, mais uma vez, o dólar renovando recordes, né? A gente mostrou ontem esse gráfico, mas a gente atualizou hoje para vocês também, né? A variação do dólar em um ano. No dia 18 de dezembro de 2023, um ano atrás, a moeda americana cotada a R$ 4,90 mais 5. A partir daí, subindo, né? Obviamente não foi uma ascensão direta, houve oscilação aí, de acordo com falas do Lula, do Haddad, decisões do Banco Central, né, de aumento de taxa de juros, enfim. Houve uma volatilidade, mas o que a gente queria mostrar para vocês é que em um ano, né, de R$ 4,90 para R$ 6,26, a moeda americana teve uma valorização frente ao real de 27,7%. E em declaração nesta quarta-feira, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrou otimismo em relação ao comportamento do câmbio. Ele disse acreditar que o dólar deve se estabilizar nos próximos meses. Segundo o ministro, a atual valorização da moeda americana frente ao real é reflexo de um ambiente de incerteza econômica. Haddad afirma ainda que as projeções de longo prazo indicam uma recuperação mais positiva. Vamos seguir então nesse assunto, né, com o professor da Fundação Getúlio Vargas, o Emerson Marçal, né, para falar um pouco sobre esse atual momento econômico que tem, obviamente, relações com a questão política do Brasil. Não é isso, Emerson? Como é que você entende essa questão? Porque hoje há uma discussão. É uma especulação do mercado, né, ou é realmente uma preocupação? Boa noite, Emerson. Oi, boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que tem uma série de fatores, mas o que está pegando mesmo são as incertezas com relação à questão fiscal brasileira e com um certo receio de que a dívida pública brasileira está numa trajetória não muito saudável. Então, isso aumenta o prêmio de risco do país, e na hora que se aumenta o prêmio de risco do país, as pessoas tendem a tirar os seus ativos aqui do Brasil e tem um movimento de receio muito forte e estão saindo. Então, do ponto de vista doméstico, você tem essa questão fiscal muito forte. Tem algumas coisas, outras coisas que podem acontecer lá fora, a mudança da presidência dos Estados Unidos, que pode afetar de alguma forma aqui, principalmente se você tiver uma guerra comercial, o Brasil for envolvido nisso. Teve hoje a decisão do Fed de fazer os juros americanos não cair tão fortemente, isso também atrapalha a economia brasileira. É, Você tem um temor da dívida pública americana também na administração Trump, mas isso são coisas mais longo prazo. O que está levando o mercado nesses últimos um mês e meio, dois aí no mercado de câmbio, essas subidas sucessivas que você mostrou no gráfico, são basicamente questões domésticas. Acho que um grande medo de que a situação fiscal, que o governo não entregue aquilo que está prometendo do ponto de vista fiscal, que a rigor já não era tão ambicioso assim. Então, assim, vamos ser claros, vamos ser direto. A gente está operando com déficit primário há muito tempo, tá? E isso não é possível, tá? Então a gente tem que fazer um ajuste e temos que voltar para uma trajetória de ter superávites primários para que a gente consiga colocar a situação sob controle. Perfeito. A gente sempre foca no agro, né, que é o nosso público aqui, os impactos para o agro. Eu queria saber a sua posição em relação a isso, né? Como é que o câmbio impacta diretamente o agronegócio? A gente sempre fala que nas exportações acaba levando uma vantagem, né, porque torna o produto mais competitivo. Em compensação, os insumos ficam mais caros. Nessa balança aí, o agro mais perde ou mais ganha? Eu acho que liquidamente o setor do o negócio, como é uma economia, a gente está trabalhando numa economia aberta e é o grande setor que tem transações com o resto do mundo. O fato da moeda brasileira depreciar ajuda sim o agronegócio, acho que ajuda a aumentar a receita, tudo. Mas assim, é um câmbio depreciado numa situação em que a economia tivesse organizada. Então a gente tem algumas coisas que a gente tem que fazer aqui no Brasil, que são questões que podem afetar depois, mais para frente, negativamente a economia brasileira. A economia brasileira está muito aquecida, né? Os dados do PIB, de atividade econômica, desemprego estão todos baixos, isso é uma boa notícia, mas
mesmo antes dessa escalada mais forte do dólar, já havia sinais de que a inflação no Brasil estava subindo, tá? Então, o Banco Central vai ter que subir juros, e na hora que sobe juros, isso vai afetar também condições de crédito, e isso pode também afetar negativamente, os setores como um todo e o agro de alguma forma, porque os produtores é um setor, como todo setor da economia, depende também de crédito, tá? Então, mas eu acho que liquidamente é um dos setores que, do ponto de vista, principalmente se você for exportador, a situação está bem tranquila. Agora, aquele que trabalha mais para o mercado doméstico, produzindo para o mercado doméstico, aí o dólar pode atrapalhar um pouco, porque vai encarecer insumos, vai encarecer uma série de coisas que são atreladas ao dólar, e isso pode atrapalhar um pouco os custos, mas aí aqueles produtores que têm, basicamente operam em mercado doméstico. E a inflação também, né? O dólar impacta muito a inflação no momento em que a gente está tentando controlar, né, esse aumento de preços, né, Emerson? Sim, o dólar puxa a inflação. Uma das coisas que ele puxa é via também via os produtos do agro que são exportados também. Então, na hora que sobe o câmbio, isso faz com que, por exemplo, o preço da soja, do milho, todas as commodities que são transacionadas aqui e que a gente exporta, suba no mercado doméstico. Isso causa pressão inflacionária aqui. Na hora que desvaloriza o câmbio, isso vai gerar pressões sobre o preço de combustíveis. Em algum momento, o governo vai ter que ajustar o preço dos combustíveis. Isso gera pressão inflacionária. Mas assim, essa pressão inflacionária já existia, já estava se formando antes desse movimento do câmbio. O que esse movimento do câmbio vai fazer é colocar ainda mais É. pressão sobre a inflação, e o Banco Central vai ter que subir os juros. Ele já mudou de tom nas reuniões passadas. Essa última reunião, o Banco Central subiu os juros 1% e já sinalizou que haverá no futuro, nas próximas reuniões, mais subida de juros, né? Então, a gente vai ter que fazer isso daí, mas acho que o mais importante do que o Banco Central subir os juros, que é livro-texto, ele vai ter que fazer isso mesmo, é o orçamento agora, certo? Conseguir um orçamento que caiba dentro da receita, e que fique claro que o governo tem um compromisso com a trajetória da dívida pública, porque se isso não for feito, aí vai ficar muito difícil você controlar a situação. Perfeito. Emerson, obrigado aí pela sua análise aí. Espero contar contigo em outras oportunidades. Obrigado. Uma boa noite. Não, obrigado, o prazer foi meu. Um Valeu. abraço.